Bom dia, gente querida, bom dia, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês, pelas ondas amigas da web. Eu quero mostrar aqui para vocês um dos nossos parceiros, Silvio Provenzano avisando que está chegando, Denise Guzmán Silva também mandando um abraço, Oscar Berro assistindo a gente, original Netflix, original BoJack Horseman. Olha, essa é uma tela em HD, chama-se, como é mesmo o negócio? É 4K. Olha, é uma excelente tela e você vê a qualidade da Netflix. Jade Braga, Denise Guzmán, já também ouvindo e vendo a gente, né? Que maravilha. Um grande abraço a todos vocês. Estamos começando o programa do dia de hoje. Olha, eu queria dizer do Caçador, o Caçador, não é? Minha gente querida, será que chegou alguém aí? Aí, líder, não sei, de repente também estão batendo aí. Já nós vamos falar. Olha só, Caçador fica aqui na Tijuca. Olha, Tijuca e tudo acontecendo na Tijuca. E você, alô, Vera Lúcia Pereira Carvalho, Ricardo de Paula, Pablo Bleto, Tânia Marianos. Você pode escrever para sorteiofs@gmail.com, sorteiofs@gmail.com, e você de repente vai ganhar 3 almoços no Caçador. Alô, Adriano César, Nancy Gomes, um abraço. Vida e Sucesso é o meu livro que você encontra em todas as livrarias. E mais, 100 segredos das pessoas de sucesso. Muito interessante esse livro do PhD Dave Niven, filósofo doctor. É uma figura importante lá nos Estados Unidos e é muito interessante. Olha, como dizer tudo em inglês. Fale a coisa certa em qualquer situação. Do Ron Martinez. É uma beleza esse livro. Aqui vendo os nossos amigos, aqui você está vendo as imagens que eu acabei de transmitir no telão, e você vai ver aqui, ó, olha só, o Jefferson Marinho, a Nancy Gomes, o Adriano César, o Pablo Bleto, a Tânia Marianos, cantora, Ricardo de Paulo Ferreira, Vera Lúcia Pereira, Oscar Berro, tantos e tantos amigos nesse momento assistindo a gente, e é com muito prazer que a gente fala aqui desses nossos amigos, né? Daqui a pouco na nossa mesa, aliás, nós não temos mesa aqui, mesa é para rádio, na nossa sala de visitas, nós teremos aqui o Dr. Silvio Provenzano e teremos também, por que não dizer, o nosso querido amigo, o Dr. Luiz Aibinder, um dos psicólogos mais importantes que está agora também com seu canal no YouTube. Né? Alguns dos assuntos que nós vamos tocar. Na Avenida das Américas houve um acidente com uma Mercedes em alta velocidade durante a madrugada, e essa Mercedes, quando viu, tinha lá, digamos assim, uma busca, né, por parte da polícia. Deve estar chegando agora Dr. Silvio Provenzano. Vamos lá, Samirinha, vai lá. Olha só a turma aqui, deixa eu mostrar aqui, Dr. Aibinder, nesse momento recebendo. Isso é um encontro de duas figuras fantásticas, Dr. Aibinder e o Dr. Silvio Provenzano. Um abraço, Dr. Silvio. Bom dia. Não, é verdade. O meu Vasco ontem foi desastroso. Eu vou comentar aqui. É um negócio incrível, é um time limitado, todos nós sabemos, mas também não precisava apanhar de 4, né? E lamentavelmente aconteceu com a colaboração, o choro é livre, também do juiz, naquele primeiro gol que foi impedido, e na verdade o juiz acabou dando, né? Eu estava até comentando com os amigos, não é que não fosse perder, provavelmente iria perder, porque o time realmente é limitado. Mas é aquela história, né? Poderia ter perdido de menos, mas paciência. De qualquer maneira, o Vasco está num momento muito difícil. Outro dia o Cirilo Reis, da Rádio Nacional, ligou para mim, ele que é grande flamenguista, não só para me zoar, mas falando um fato, né? Dizendo, Fernando, você sabe que com a venda do Paulinho, com toda aquela grana que o Vasco vai receber, parece que toda essa grana responderia por apenas 1/3 do débito do Vasco. Então realmente mostra, infelizmente, o que está acontecendo, né? O Vasco apanhou de 4-0 em casa, teve confusão, lamentavelmente a briga entre a própria torcida, isso não deve acontecer. Essas pessoas que brigaram, aquelas que se defenderam, a gente não pode falar nada, mas aquelas que agrediram são maus torcedores que só podem trazer prejuízo ao clube.
Bom, na outra banda, o Flamengo ganhou da Ponte Preta por 1-0 e continua muito bem, obrigado. Na Copa do Brasil, assim como está bem também na Libertadores e no próprio Campeonato Nacional, mostrando que maus torcedores existem em todos os lados. A questão de 2 semanas atrás, alguns maus torcedores do Flamengo foram hostilizar o presidente do Flamengo, deram murro no ônibus do Flamengo. Quer dizer, não é por aí, né? Não é por aí. Vamos ser um pouquinho mais civilizados, tanto quanto do Vasco quanto do Flamengo, passando pelo Fluminense ou mesmo para o Botafogo, porque na realidade o que pode acontecer, isso é prejudicar o clube de origem. Alô, Alves Júnior, abraço grande para você, Alves. Tudo de bom, meu amigo, grande comunicador do Vale da Paraíba, lá de Cruzeiro. Outra notícia é que a Grajaú Jacarepaguá está interditada pela PM. Então, o melhor caminho é a linha amarela, se você for deixar a Barra, ou mesmo o Alto da Boa Vista, não é? E também, minha gente querida, vamos continuar aqui dizendo que a Polícia Federal está prendendo doleiros no Rio de Janeiro esta manhã. É um negócio impressionante. Esses doleiros, eles captavam o dinheiro do corrupto, né? Era naturalmente o dinheiro eles recebiam em dólar e através de empresas offshore, empresas essas que estão baseadas em paraísos fiscais, transformavam esse dinheiro de real para dólar ou para euro e agora estão sendo presos. Enfim, basicamente, aliás, uma outra situação que eu quero aproveitar aqui, a experiência do Dr. Silvio Provenzano e mais também a psicologia do nosso querido psicólogo Dr. Luiz Aibinder, é a seguinte: parece que é de futebol, mas o tema não é só para futebol, não. É o seguinte: o colunista Flávio Rico, do BOL, que é um site da UOL, acha que o Juninho Pernambucano pode deixar o Sport TV. Juninho Pernambucano foi um dos maiores craques que o Vasco da Gama teve, chegou a jogar na seleção, mas o Juninho, na verdade, brilhou também no Lyon, por 8 anos, o Lyon da França, e é efetivamente um bom comentarista. E segundo esse colunista do BOL, o Flávio Rico, diz que ele está meio agastado com o Sport TV, porque ele disse algo que poderia ser polêmico. Ele disse que criticou os setoristas. O que é um setorista? Setorista no esporte é um repórter que é, por exemplo, designado para o Flamengo. Por exemplo, Sérgio Américo, durante muitos anos, foi setorista do Flamengo pela Rádio Tupi. Hoje está na turma do rádio. Não é? Necessariamente ele não torce para o clube. O Sérgio Américo é botafoguense, mas fazia o Flamengo com muita qualidade. Então ele estava dizendo o seguinte: ele, Juninho, que ganhou rios de dinheiro como craque, ele disse o seguinte: pois é, alguns setoristas trabalham mal. E eu tenho que entender isso porque esses setoristas ganham muito mal, entre 3 a 4 mil reais por mês. Isso é muito pouco para uma cidade como o Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, esses maus setoristas, na verdade, se incomodam com o fato de um jogador de futebol que não estudou 4 anos, que não teve uma formação, ganhar 100 mil reais. Essa é a polêmica. E a partir dessa polêmica, eu quero saber a opinião dos nossos 2 convidados hoje, se é assim mesmo. Quer dizer, quando você discorda da linha política de uma casa ou de um partido, se efetivamente você fica mal visto e de repente você pode ser discriminado e até, por que não dizer, saído. Tudo isso acontecendo daqui a pouquinho. Paulo Regufe, abraço. Vânia Maria, abraço. Suzana Leal assistindo a gente. Grande Suzana, abraço para você também. Suzana está sempre aqui com a gente. Que maravilha. Muito bem, então eu queria falar aqui dos nossos queridos amigos que são nossos parceiros, né? Esse é um momento de muita informação para você que está nos vendo agora pela vez primeira. Você se lembra que ontem eu esbarrei aqui na caixa de som e quebrei, né? Agora já tem uma caixa nova, muito interessante, com muita qualidade, por sinal. Bradesco Seguros, Bradesco Dental, simule e contrate. Abriu a janelinha, a vida é cheia de previstos. Alô, Rafael Braga, do grupo do Vasco da Gama, amor infinito. Fábio, fazer boas despesas, principalmente, diz ele, seria a razão de não termos perdido demais. É verdade. Bom, vamos
falar também de espadas katana. Espadas katana são espadas maravilhosas que chegam na tua casa e chegam com bom preço, e mais do que isso, é uma obra de arte e decorativa. Espadas katana, dê só uma olhada na qualidade dessas espadas que poderão estar decorando a sua casa. Espadas katana pode chegar cada vez mais pertinho de você. E brevemente Espadas Katana também no site internacional. Camélia Flores do meu amigo Álvaro da Camélia, do Alvinho, também do Serginho, meu querido amigo Serginho, e o Robertinho, que sempre atende todo mundo com muita qualidade. Aniversário, dê um presente especial. Camélia Flores. E agora, minha gente, vamos chegar, sem mais delongas, ao afluente do meu ser, que daqui a pouco a gente vai tocar com a nossa querida Tânia Malheiros, mas por hora vamos chegar aí com a prece de Cáritas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente querida, então tivemos agora, tá vendo? Quase que eu repito. E depois, de vez em quando tem umas falhas aqui de operação, faz parte da minha pouca habilidade, mas de qualquer maneira a gente vai em frente, né? É isso mesmo. Eu queria mostrar para vocês um trabalho muito bonito. Deixa eu botar aqui, pelo menos esse site eu quero mostrar para ir depois para a sala de visitas do nosso querido Alves Júnior. Eu estou dedilhando aqui Alves Júnior e vamos ver se a gente encontra. Tá bom, Alves Júnior está no Facebook, vamos lá, ele é meu amigo do Facebook, é um dos maiores locutores do Vale da Paraíba. Só que hoje o negócio está custando aqui olha só, aí está o nosso Alves Júnior, tá vendo? Lá de Cruzeiro, São Paulo. Alves é uma figura fantástica, muito interessante, é na verdade um campeão de audiência, não só em Cruzeiro, bem como
como ele é também um baita de um comunicador. Então eu quero mandar um abraço, eu prometo, hoje a gente vai já para os debates, mas viu, Alves, eu aqui estou focalizando você mais uma vez e brevemente, evidentemente, a gente vai colocar, muito provavelmente na segunda-feira, vamos colocar uma matéria gravada do nosso Alves Júnior. Quero mandar um abraço para a nossa querida também, e por que não dizer, competente cantora, a Tânia Malheiros. A Tânia Malheiros, que vai cantar para vocês aí, Afluente do Meu Ser. Disfarce seu olhar, me diz. Tenho chance com você de ser feliz. Você é amor, paixão que incendeia a fluente do meu ser. Meu bem querer é raio de luz. Meu sonho clareia, é a paz que me seduz. Desarme em mim, seu olhar sedutor que me aquece com seu calor. Você é amor, paixão que incendeia a fluente do meu ser. Meu bem querer é raio de luz. Meu sonho clareia, é a paz que me seduz. Você é amor, paixão que incendeia a fluente do meu Olha aí o Guilherme Nascimento, que é o autor dessa bela música, e também o Roberto Serrão. Um abraço para a nossa queridíssima amiga Tânia Malheiros. E vamos agora, minha gente, sem mais delongas, para a sala de visitas. Vamos conversar com o Dr. Silvio Provenzano. Bom dia, Dr. Silvio. Bom dia, Fernando. E haja assunto, né? E haja assunto. Hoje o que temos de assunto não está no gibi, né? Em termos de futebol, ontem... Coitado do meu Vasco, né? Eu acho que o pior foi até fora de campo, né? Mostrando claramente o quanto que o Vasco da Gama está dividido hoje. É verdade, é verdade. Na verdade, a eleição do Campelo foi uma eleição que... Meio estranha, né? Conturbada, né? Porque ele era aliado da chapa que acabou derrotada. E no fim das contas, se viu que o Eurico estava por trás de toda uma manobra. O Eurico tem vários defeitos, mas uma grande qualidade, né? Uhum. Ele é extremamente inteligente em termos de artimanhas políticas, né? Politicamente. Ele domina o Vasco há décadas. Ainda, né? Ainda. E o Campelo, talvez, mordido pela famosa mosca azul, ele se deixou envolver e o grupo que apoiava o Eurico acabou apoiando o Campelo, que saiu da chapa que era adversário e acabou se elegendo. Isso criou uma divisão no Vasco. E o que se viu ontem em campo nada mais é do que a consequência dessa divisão. Então esse é um assunto que, para quem viu o jogo ontem, o Flamengo venceu o Ponte Preta, foi pouco, 1-0, era pra ser demais. Podia ter vencido demais. E a grande notícia é que o Corinthians perdeu em casa, né? Perdeu em casa.
Verdade. Independiente da Argentina. Independiente da Argentina, quem diria, né? Quem diria? Quem Então, diria? esses foram os assuntos de futebol de ontem. É pena que os 4-0 foram. A torcida do Vasco não merece o que se viu ontem em São Januário. É verdade. Né? O Vasco, na história do Vasco, o Aibiner não é ligado em futebol, o Vasco foi um dos primeiros clubes que lutou pela democracia no Brasil. Defendeu os negros, criou o profissionalismo. Então o Vasco tem uma história lindíssima em termos de futebol, por ter sido pioneiro em pontos que hoje são pacíficos, hoje não se discute, mas foi o Vasco o primeiro a levantar a bandeira. E ver o que aconteceu ontem em São Januário é uma mancha na história do Vasco, difícil de ser apagado. É verdade. Samira Valente, jornalista que você conhece, nossa querida amiga e companheira de vida. Samira, temos aqui ao lado também o nosso querido doutor Luiz Aibinder. Eu queria que você desse a sua opinião a respeito dessas ocupações que estão acontecendo em São Paulo e que acabaram naquele incêndio terrível, né? Que pode ter feito muito mais vítimas, porque 40 e tantas estão desaparecidas, né? Como é que é isso numa capital da importância de São Paulo? Eu acho que isso demonstra bem o estado em que a gente se encontra, né? As pessoas não têm para onde ir, as pessoas ficam lá. Eu me espantei porque uma senhora, moradora daquele prédio que veio abaixo, ela disse que pagava, que ninguém morava ali de graça, que ela pagava R$400 por mês. Uhum. Olha que loucura. Como Sim. que ela pagava? A quem ela pagava? Quem recebia esse dinheiro? Exatamente, que se era uma ocupação. Sim. Né? Então, São as ONGs, né, que se formam. Não, e há muito tempo o prédio já estava condenado. Então a prefeitura, não, nós estamos no processo, já tínhamos aberto o processo para vir para nós, para a gente fazer alguma Mas coisa. acontece que o prédio é da União. É da União, A responsabilidade, o Temer esteve lá e saiu vaiado. Ele mal chegou, saiu do carro e voltou para dentro do carro. Porque... Então é um retrato do que existe hoje. As pessoas não têm para onde ir, as pessoas não têm perspectiva, as pessoas entram onde tem uma porta aberta, onde der. E vão se instalando. Doutor Luiz Aibinder, bom dia. O amigo até disse de um artigo interessante que foi escrito e está circulando na net, bom né? Bom dia a todos. O jornalista Vitor Grimbaum, ele é aqui do Rio, foi estagiário na Rádio Araújo de Andrade. Onde o amigo teve um programa. Já era um brilhante estagiário. E agora ele está radicado em São Paulo. E mandou um zap, ele é pesquisador profundo. Sim. E tem muito mais, num certo nível, isso, pagar aluguel, possivelmente algum tipo de milícia. Mas o que está no nível lá atrás e mais importante? Ele manda o seguinte: a verdade que está escondida por trás das ocupações. O dono do prédio que não consegue mais alugar suas unidades tem prejuízo em manter seu imóvel desocupado. Aí ele convida uma ONG de sem-tetos para invadirem o seu prédio. Sem-tetos invadem esse prédio e entram com pedido de uso capião. A prefeitura declara o prédio de interesse social e desapropria esse prédio mediante o pagamento de uma indenização ao proprietário. Aí o proprietário entra na justiça para revisar o valor da indenização e ganhar mais. Os sem-tetos vão ficando e se transformando o prédio num verdadeiro mafuá. Foi o que aconteceu, né? Uma favela vertical. O corpo de bombeiro vistoria o imóvel e decreta que ele não tem condições de moradia e que pode sofrer um incêndio a qualquer momento. A desocupação, então, é recomendada. A ONG de sem-tetos levanta uma liminar na justiça para deixar os moradores no prédio condenado. Quando não pega fogo ou desaba, o prédio é finalmente, aspas, comprado pela prefeitura, que doa à ONG invasora o convite. E a indenização é paga ao antigo proprietário, que racha a bufunfa com a ONG. Olha só, meu Deus Traz de do céu. tudo. Tem a bufunfa rachada. Tem a bufunfa rachada. Então, o povo é massa de manobra. É a corrupção, Não né? sacrificar. E lá em cima, lá atrás, tem uma jogada do proprietário com essas pessoas que controlam essas ONGs. Essas ONGs. Então, Porque a pessoa invadiu, mas paga aluguel? Quer dizer... E dane-se o povo. Aí o aluguel já é uma escala criminal menor. Nível mais baixo. É verdade. Não, Fernando, e ontem eu vi uma moça, uma das acampadas ali na praça, né? Parece que é uma praça. É uma dos muitos edifícios, né? E ela dizendo que eles ali não querem, se recusam a ir para albergue, que eles querem uma boa quantia.
de indenização. É aquela história, Eu né? pensei, como? Mas como? Pois é, mas já começa quem indigna a maneira de morar, né? O que a gente vê é que existe no Brasil um problema seríssimo com relação à moradia. E a gente não percebe, por parte do governo, atitudes firmes. Minha casa, minha vida. Gente, boa parte dessa minha casa e minha vida ficou na mão do poder alternativo, não do poder oficial. Eu tenho conhecidos que eu trato no Hospital de Servidores que pagam, acredite, aos donos, aspas, milícia do local, pelo apartamento do Minha Casa Minha Vida. Mas isso é ilegal, mas é o que acontece. Da mesma forma que é ilegal isso que o Aibinder acabou de contar, né, baseado no documento que foi feito, que tem uma lógica perversa, mas que deve ser exatamente o que acontece. E eu ouvi ontem um comentário do Bruno Covas, né, lá da Prefeitura de São Paulo, dizendo que era um absurdo dizer que a Prefeitura não fez nada. Ele tem um nome que é tão importante na história política do Brasil. Na verdade, senhor prefeito, se a Prefeitura fez errado. É o que a gente sabe. Porque contra fatos não há argumentos que justifiquem. E independentemente de ter sido uma vida ou 50 que foram perdidas porque o prédio estava habitado sem a menor condição de habitabilidade. Então, isso por si só já mostra que não há fiscalização, e se ela havia, era mal feita, e se irregularidades foram apontadas, como tudo indica, alguma providência deveria ter sido tomada no momento em que as irregularidades foram apuradas. Você vê o problema estrutural, Silvio. Diante dessas coisas todas, entra-se na justiça. Quanto tempo demora para resolver? Exatamente. Se tem uma coisa no Brasil que funciona de forma incompatível com a necessidade dos tempos modernos, é a justiça. Nós estamos falando aqui, o que a gente está comentando aqui, está indo a Roma, está indo a Londres, está indo a Pequim, via onda da VEB. O mundo é rápido, requer das pessoas atitudes rápidas, quase que imediatas. É impensável imaginar que um processo na justiça possa se arrastar por 10, 15 anos. E isso acontece tanto por manobras jurídicas feitas por advogados muito competentes, como pelo próprio processo de julgamento, que é muito lento. A gente vê pilhas de processos nas mesas dos juízes. E não é informatizado como deveria, né? Como deveria. E é um juiz para julgar não sei quantos processos. É muito complicado. É extremamente complicado. E a legislação também é complicada e elaborada, às vezes, de má fé. Também. Ela permite a dupla... Para beneficiar os poderosos. E permite a dupla interpretação, porque às vezes é a questão da colocação da vírgula dentro do contexto da frase. É verdade. Aí o juiz lê de uma forma isso. E essa facilidade de interpretação, essa multiplicidade de interpretações, permite que hajam sentenças tão complicadas do ponto de vista, mas como é que ele conseguiu absolver, ou como é que ele conseguiu arranjar uma culpabilidade com relação a isso? E aí entra com argumento, entra com agravos, desagravos, e é isso que faz com que um processo que deveria ter uma solução máxima de 6 meses, no máximo, acaba se arrastando 15 anos. No Supremo Tribunal de 12 anos. Pois é. Chega a 12 anos. Aí até lá o crime já prescreveu, o acusado já morreu. O objetivo, muitas vezes, é justamente esse. Essa semana mesmo a gente teve o fato de que o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vistas no processo que já rodava há muito tempo, levou 7 meses para olhar o processo. Meu Deus do céu. Não, o engraçado é que a conclusão dele, pelo que eu li, ele conseguiu tentar encontrar uma desculpa indesculpável, né? Ele faz um levantamento que vai de 1824, data da criação do Supremo, de algo que equivalia ao Supremo ainda na época do Império, 1824, 2 anos, portanto, depois da independência do Brasil, até, me parece que... 2010. 2001. Foi no início, quando houve a mudança do Conselho. Foram mais de 150 anos que o Supremo ele tinha que pedir autorização aos membros da Casa para fazer algum tipo de processo em cima de algum membro, seja do Senado, seja da Câmara. De 2000 para cá isso mudou, que é óbvio, né? Afinal de contas eles não estão acima da lei, os próprios estão. Em alguns casos estão, não deveriam estar. Eu tenho eles estão, mas não deveriam estar. Eu tenho um amigo que é o Zé Carlos, né, que mora até aqui na minha rua. O Zé Carlos foi assistente do Arnaldo Nisquet na Manchete, quando o conheci,
e foi presidente da Associação dos Funcionários da Massa Falida da Manchete. E outro dia, conversando com ele até a respeito do meu processo contra a Rádio Tupi, que não me paga desde de maio de 2016, né, e já tem 1 ano e meio e tal, e lá vai em frente, eu falei: ô Zé, você recebeu a sua parte? Ele falou: Fernando, recebi 10 anos depois. Quer dizer, corrobora exatamente o que o nosso querido Aibinder e o que o doutor Silvio Provenzano estavam falando, né, Samira? Quer dizer, é muito lento e beneficia os poderosos. Que podem pagar bons advogados. Que podem pagar bons Não sei se advogados. bons São os poderosos que fazem a lei, É, os poderosos que são aliados dos que fazem as leis. Fazem a vez pra Exatamente. Até porque muitas vezes os que julgam essas leis são indicados por esses poderosos. é verdade. Acaba ficando aquele vínculo afetivo, tipo, quem é que colocou o Gilmar Mendes no lugar onde ele está? Ficam em dívida, né? O que é absurdo, né? Exatamente. Vitaliciamente, esse vitalício é Vitalício algo... é terrível. Inimaginável. E eu que É surreal, combato né? a estabilidade do funcionário público, o funcionário público não pode ser demitido, isso é um absurdo. Eu acho que quem não tem competência, independentemente de ter entrado por concurso ou não, às vezes você faz um concurso, e no Brasil a gente sabe muitas vezes como são feitos esses concursos, o indivíduo passa, chega lá no dia a dia, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, nós temos um grupo de médicos. Um indivíduo que não tem o mínimo de competência, ele não fica lá, ele acaba se sentindo expulso de lá. Por quê? Porque, em primeiro lugar, pelo mesmo salário, ninguém vai fazer o trabalho do outro. Claro. E se o trabalho que o outro faz está aquém da qualidade que você exige, aos poucos aquele indivíduo vai sendo colocado à parte, vai sendo alijado do grupo. Isso é o correto, mas tem uma estabilidade. Ele vai para uma outra unidade, ele vai fazer besteira em outro lugar. É complicado isso. Então eu acho que eu sou contra a estabilidade no serviço público. Ela foi criada por uma questão de evitar que perseguições políticas pudessem, evidentemente, causar algum tipo de dolo ao funcionário no exercício de sua função, mas hoje não cabe mais isso, a princípio, dentro de um regime, aspas, democrático. Não há por que ainda se manter essa estabilidade que apenas premia a incompetência. Da mesma forma, não há por que ter um cargo que seja vitalício. Nós hoje, é engraçado, você estava pensando vindo para cá hoje de manhã. É vitalício durante a vida do ministro. Sim. Ele Mas não a vai sair família dali. dele recebe até o fim. Sim. Quer dizer, além da vida. Uma vez aposentado, lá vai bala em cima do dinheiro público, né, para variar. Olha só, o que eu entendo é o seguinte: em primeiro lugar, algumas funções elas deveriam ter um tempo máximo de permanência. Outra coisa, deveria ser a meritocracia que indicaria para determinadas funções, e não o bel prazer de um determinado político ou de um determinado grupo político que eventualmente esteja no poder. Então isso já é outra coisa absurda. Agora, o que eu estou pensando, vindo para cá engarrafado, angustiado que eu ia me atrasar, como me atrasei, Fernando, desculpa. Nada, que isso? O que aconteceu, eu vinha pensando o seguinte: engraçado, a gente está no ano de Copa do Mundo, estamos a poucos meses do início de uma Copa do Mundo, que foi algo que sempre mexeu muito com os brasileiros. Nesse ano, nós temos o principal jogador do Brasil, o Neymar Júnior, se recuperando de uma grave contusão. E fala-se mais no Toffoli, no Gilmar Mendes, no Lula, do no Aécio, do que no futebol. O Brasil mudou aí, Binder. O Brasil mudou. Tá Não, mudando. ele mudou. Eu acho Indiscutivelmente que ele eu mudou. acho bom. Você imaginar que no Brasil da década de 70, quando se falava dos canarinhos, quando se falava da saída do falecido Saldanha, entrando o Zagallo como técnico, tricampeonato no México, naquela época se respirava futebol com toda a ditadura que havia. Todo mundo O sabia a Brasil ame escalação. ou deixe veio a partir daí. Não se discutia as medidas, até porque era naquela época, convenhamos, não era muito fácil discutir. Mas o Brasil mudou. Hoje a gente vê, às vésperas de uma Copa do Mundo, a gente discute que absurdo a decisão do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, Celso Mello, Lewandowski. A gente conhece de cor e salteado os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os votos deles. Nesse particular, A gente mudou até faz, já existe apostas, tipo assim, vem cá, vai ser aprovado ou não vai ser aprovado? E já tem aquelas apostas mais rebuscadas. Bolão. Olha, o voto da Rosa Weber vai ser a favor. O voto do Barroso vai ser a favor. O Lewandowski vai ser contra, o Toffoli vai ser contra.
O Gilmar Mendes, então. Olha, um abraço para... Impressionante, o Brasil mudou. Verdade. O sanitarista William Laranja está elogiando os debatedores e aqui também a minha pessoa. Muito obrigado, William. Ele participa sempre aqui às terças-feiras, né? Pois é. Eu queria também, lembrando que a Grajaú Jacarepaguá, ela está interditada, mas eu vou tocar, já que o doutor Silvio tocou no futebol, a notícia é de futebol, mas na realidade, quando eu pensei em incluí-la aqui no debate, eu pensei, aproveitando aí a expertise do nosso querido psicólogo, Dr. Luiz Aibinder, que é um dos grandes psicólogos brasileiros. Por quê? Porque a notícia do Dr. Luiz Aibinder, ela foi publicada no site da bol.com.br, para quem quiser conferir. Então é a seguinte, olha, o jornalista, né, em questão que publicou a notícia, disse que o colunista Flávio Rico acha que o Juninho pernambucano, que foi um dos principais craques do Vasco da Gama e também do Lyon de França, foi 8 vezes campeão da França e hoje naturalmente é um homem muito bem situado, porque é daquela nata de jogadores que conseguiu um salário alto. E o Juninho teria criticado os repórteres setoristas, dizendo que o setorista nem sempre é fidedigno, porque tem uma certa diferença com relação ao jogador. Por quê? Porque ele, setorista, estudou 4 anos, se formou e, na realidade, ganha muito mal. Ganha de 3 a 4 mil reais, ao passo que o jogador que entrevista, não raro, ganha 100 mil reais. Mas que ele entende que se ele, Juninho, fosse setorista, seria o melhor possível para poder progredir na carreira. Só sei que isso aí, segundo o jornalista Flávio Rico, causou um grande mal-estar no Sport TV e ele diz na sua coluna, não se surpreendam se Juninho deixar o Sport TV, deixar de ser comentarista. Aí me ensejou assim, a notícia, me enseja a seguinte pergunta: será verdade que o cidadão, o ser humano, ele não suporta ser contrariado, mesmo quando bem sucedido financeiramente? Olha, ninguém gosta de ser contrariado. Nós temos a arrogância de achar que somos donos da razão, né? Você sempre está certo e outra parte que discorda está errada. Briga de casal, de amigos, trabalho, né? Nós estamos sempre do lado certo. Ninguém suporta ser contrariado. Segundo esse Juninho, tinha um amigo muito simples, ele dizia: tem gente que dá bom dia para cavalo. Não é da competência dele opinar sobre isso. Se ele é comentarista esportivo, não. Comenta sobre o futebol, não é econômico, não é salarial. Segundo, ele está falando sobre um outro aspecto, ele está falando contra a mediocridade. A mediocridade vem da palavra média. Tem gente que fica na média. Hoje o significado de mediocridade não é mais média, é sofrível. Você fez o trabalho medíocre, ou sofrível, não é nem mediano, é sofrível. Está mudando o conceito. Tem gente que não se empenha em sair da sua zona de conforto. Verdade. A pessoa faz aquilo que tem que fazer, senão é demitido. Então ela faz o básico e, se puder deixar de fazer, deixa. A pessoa que é oposta a medíocre é excelente. A pessoa excelente, ela faz além do que precisa. Por exemplo, o cavalo que chega em primeiro lugar, às vezes ganha com uma mínima diferença, um focinho, uma cabeça de distância. Ele não correu o dobro da velocidade do segundo, mas ele teve um esforço maior. Ele, Juninho, está se referindo que se ele fosse setorista, né, a palavra é essa. Isso, que ele faria o melhor. Ele faria o melhor. Será? Não sei. A ideia mas é uma dele intenção. Mas ele está chamando os outros, talvez merecidamente ou não, de medíocres. Que as pessoas só vão fazer lá o que tem que fazer, bate o ponto, não se empenham em fazer algo a mais, não tem um diferencial. Por exemplo, um médico como o Silvio, ele tem um diferencial. Certo. É o carinho que ele trata os clientes, é o empenho que ele tem no acompanhamento do doente, até de ir em casa, né? Essa coisa, ele não é um médico comum, não é medíocre. Sei. Ele está na categoria de excelente. Poucos estão, a média dos médicos não é assim. O médico nem olha para a cara do paciente, ele só faz a receita, toma aí e não me chateia. Então, ele se destaca por isso. Radialistas medíocres, radialistas excelentes, em tudo você tem essa comparação, sendo que a mediocridade prevalece. Infelizmente. Por definição, é a média. É a média. E aí? Então, o ideal ele foi inábil? Talvez tenha sido inábil, né?
O ideal é que você não a sua competência, você não resolva colocá-la, mostrar sua competência com base no que você ganha, se você ganha mais ou menos. Eu, por exemplo, trabalhei com uma pessoa que a pessoa... No jornalismo? No jornalismo, e a pessoa, eu era redatora e a pessoa era repórter. E essa pessoa, ela tinha alguns erros de português e tudo natural, ela era repórter, E numa conversa eu ouvi a seguinte pérola: ah, não, eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo, eu sei que está errado, mas faço assim mesmo, porque eu não ganho para redigir. É o lema do medíocre. E eu pensei assim, meu Deus, que raciocínio. Porque o ideal é você sempre dar o melhor de você. Então o Juninho está certo. Se ele faria a mesma coisa se fosse setorista ou não, não sei, a gente nunca vai saber. Mas você tem sempre que dar o seu melhor. Porque aí você tem pode ter a oportunidade de você passar de um lado para o outro. Independente de dar o seu melhor e ter uma recompensa externa, é você se sentir bem contigo. Sim, você exatamente. Ficou abaixo do teu potencial. Sim, porque eu acho que o primeiro compromisso que a gente tem é com a gente mesmo. Com a gente mesmo, não tem dúvida. É verdade. E com o amor à profissão que nem todo mundo tem, né? Não tem aquela história do Toibino, do cara que caiu de paraquedas na profissão, ele não sabia bem o que ia fazer, aí pega, faz esta ou aquela faculdade, aquele curso profissionalizante e cai de paraquedas, mas não era dele. Tem isso? Tem. Se você ver, por exemplo, eu aprendi há muitos anos atrás que os médicos não são uma classe profissional, mas sim uma categoria. Pessoal, entender, classe é uma coisa muito homogênea, enquanto que categorias são pessoas que desempenham determinada função comum, mas muito heterogêneos. Então a gente pode dizer, por exemplo, que tanto quanto os advogados, os médicos, não são uma classe, são uma categoria. Por quê? A formação básica do médico depende da faculdade aonde ele fez o curso. Todas as faculdades são iguais? Não. Segundo, depende de todo um aprimoramento que ele irá fazer depois que ele se graduar. Residência, mestrado, doutorado, cursos de pós-graduação, eventualmente experiências que possam ser realizadas no exterior, que devem e deveriam, e muitas vezes agregam grandes valores à formação desse indivíduo. E o outro que se formou numa faculdade, que de repente não é tão renomada assim, que não consegue ingressar num concurso de residência. Conversava com Samira, que conheceu o meu hospital. Ela ficou encantada com o hospital. Pois é. O Hospital Federal dos Servidores do Estado sempre foi uma referência, e hoje no Rio de Janeiro é uma das poucas unidades de ensino e pesquisa que temos. E na época que eu me formei, em 1981, lá se vão 37 anos, esse ano a gente comemora, me formei pela UFRJ, que era então considerado referência, né? Sempre foi uma referência em medicina. A UFRJ teve sua origem na Faculdade Nacional de Medicina, a segunda faculdade de medicina fundada no Brasil, a primeira foi na Bahia. E sempre foi uma referência de grandes médicos, né? Nós tivemos aqui no Brasil Carlos Chagas, Miguel Couto e outros tantos, formaram-se pela Nacional de Medicina, onde eu tive o orgulho de me formar. Naquela época, o Hospital Federal de Servidores do Estado fazia concurso de residência médica. E acredite, eram 12 vagas de residência para quase 900 postulantes. Então, para cada os 12 que conseguiam entrar, quase 900 ficavam do lado de fora. Evidentemente que aqueles que lá entravam e tinham a oportunidade de frequentar o hospital, ou na época os grandes expoentes da medicina, até por osmose absorviam dessas pessoas a maneira de falar com o doente, a maneira de investigar as doenças, de examinar o doente. Eram coisas que aconteciam dentro daquele ambiente hospitalar no início dos anos 80. Nós somos, portanto, uma categoria, não há um médico que seja igual ao outro, porque é difícil no exercício da nossa profissão que o desempenho exatamente igual. Imagino. Agradeço as palavras elogiosas do Aibinder. E com relação à matéria do Juninho, a questão da liberdade de pensamento, né? Eu acho que o Juninho tem todo o direito de expressar o ponto de vista dele, concordando com ele ou não, vou morrer defendendo o direito dele. A questão dos setoristas de futebol, eu quero crer que com o tempo isso vai deixar de existir, porque hoje existem centros de treinamentos, alguns mais rebuscados, mais aprimorados, outros nem tanto, mas os clubes de futebol, eles têm ambientes fechados, onde eles fazem a preparação dos seus treinos. E isso aí, o acesso lá é muito limitado.
Então a importância do setorista que entrava no clube, tinha quase que a carteira de associado do Flamengo, do Fluminense, lá permanecia o dia inteiro sabendo sei lá o quê. E ainda hoje é assim, né? Não, e existe aquela história do empresário. E não pagam por hora extra, não. E tem um Coitado, outro vai lado. lá, ganha pouco e fica o dia inteiro. Pois é, mas tem um outro lado que se você quer saber. E eu fui do conselho diretor do Fluminense. Existe aquele empresário de um jogador que conversa no ouvido do setorista. É mesmo. É. Então, outro lado da história, é mal remunerado? É. Mas recebe E aí, outro lado. evidentemente, que existe a tentação da necessidade de se ganhar um pouco mais. Um troco vem igual a hora. Custa dizer que fulano está arrebentando no treino. Quer dizer, começar a fazer uma pressão, e a imprensa tem uma força Muito grande. incrível, tanto na formação de opinião. Aí, de repente, o cara da torcida, pô, aquele lateral direito que chegou no clube, o cara não tá jogando nada, no setorista falou, olha, o cara tá arrebentando no treino. O titular, vamos lá, não tá lá muito bem das pernas, aí começa aquela pressão da torcida chamando o cara. Para o empresário é visibilidade, porque o empresário ganha na transferência. 10%, 20%, 30%. Então o cara tem que estar jogando dentro de campo para de repente ele conseguir alguma negociação. Dane-se o clube. Dane-se o clube. O clube formador do jogador. Daí a razão que esses clubes nossos estão todos aí meio Pois que é, capengas. A gente tem que repensar muitas coisas em relação ao futebol. Eu acho que o futebol, das coisas menos importantes, é a mais importante. Fico feliz em ver que o meu país, pelo menos por esse lado, já está mudando um pouco. Aquele ufanismo que havia em épocas Não há do mais. mundo mudou. Não é a pátria de Mesmo que o chuteiras. Brasil venha a ganhar a Copa, e a gente não vai deixar de torcer para que isso aconteça, mas eu acho que não vai ser mais aquela loucura que era há 15, 20, 30 anos atrás. Então o Brasil está mudando, tá? E a questão do setorista é uma pessoa dentro do esquema de imprensa que deve desaparecer, pelo menos no modelo como o grande Sérgio Américo, esse sim, um grande setorista. Abraço pro Um Sérgio. indivíduo absolutamente que dava gosto de ouvir, porque ele Verdade. atendia. Mas existiam aqueles da mesma forma que na medicina. Nem todos podem fazer igual a Ibênia fazia. Nem olha na cara do sujeito, faz a receita. Próximo. É. Próximo. Samira, eu queria que daqui a pouco você pegasse ainda no programa, senão eu acabo esquecendo, que eu vou dar de presente tanto para o doutor Ebinder quanto também para o nosso querido doutor Silvio, o livro Só o Amor Constrói, de minha autoria, tá bom? Se puder, uma maneira de carinho, se eventualmente não gostarem, por favor, repassem. Mas o doutor Ebinder quer manter algum raciocínio a respeito do adicionar doutor alguma Silvio, coisa né? que o Silvio falou, não é discordando, é só adicionando. A maior parte do sucesso, por exemplo, hoje, médico, ele falou universidade, Sim. ele falou Universidade Federal. Vamos tomar que os médicos formados na Universidade Federal tenham ou tiveram oportunidade de obter os mesmos conhecimentos. Sim. Vamos imaginar que estejam tecnicamente nivelados, mas o desempenho é muito diferente, o fator humano conta. Claro. Tem uma estatística americana que diz que 15% do sucesso é o que você sabe. 85% é a atitude de cada um. Então, realmente é você se formou. Tem médico que se formou e só evolui quando o representante do laboratório vai lá e diz o remédio é isso, isso e isso. Ele não se atualiza, ele não evolui nos estudos. Ele ficou estagnado lá na formatura. Tem psicólogos que depois que se formaram não abrem um livro. Então como é que essa pessoa pode evoluir? Ela não sai em busca de mais conhecimentos, de atualização, de se aprimorar. Então, essa população que faz diferença é a população excelente. O resto, não, eles fingem que me pagam, fingem que eu trabalho, eles optam pela mediocridade. É verdade. Ebinder, veja bem, eu disse que no concurso dos próprios servidores eram 12 vagas para quase 900 candidatos. Isso em 82, no concurso que eu fiz. Na minha faculdade, naquela época, hoje é um pouco menos, bem menos, mas na minha época formavam-se 320. Só da faculdade de medicina da FRJ, egressaram em 81 320 médicos formantes, que é mais do que Cuba forma por ano. E eles exportaram 10 mil, aspas, médicos para cá. E quantos hoje têm o nível de um civil prevenção? Não. Tem médicos brilhantes. Eu tenho colegas, mas são quantos? Eu tenho colegas, por exemplo, que hoje Percentualmente. são expoentes da medicina até nos Estados Unidos. Sim, mas percentualmente, quantos são?
Não, Daria todos são 10%? iguais. O teu ponto de vista, e veja bem, eu agradeço ter acrescentado, porque é a mais pura verdade. O fato de você ter frequentado uma boa escola já é um bom começo, mas só isso. Sim. Porque, na verdade, tem todo o interesse pessoal, tem toda uma capacidade de dedicação à profissão, tem toda uma dose de amor que te faz com que você consiga trabalhar naquilo e mesmo no teu dia de folga ainda ir lá para ver mais alguma coisa. Quer dizer, e vai lá, não vai reclamando, ó a vida, ó o mundo, ó a droga, ó que vida que eu tenho. Você vai feliz. Deixa eu dar um exemplo aqui que todo mundo vai gostar. Fred Astaire. Grande bailarino. Dançarino, Fred bailarino Astaire. não, dançarino. Dançarino, mesma coisa. Ele era uma maravilha, né? Você faz, como é que um ser humano consegue esses movimentos? O Fred Astaire, para fazer o filme, ensaiava 8 horas por dia. Depois que acabava o ensaio, ele continuava ensaiando. É verdade. Por isso que ele era o Fred Astaire. O diferencial Quantos está outros aí. tiveram a mesma base, mas não tiveram a Mas não evolução? tiveram É o fator humano. É. Mediocridade não é destino, é opção. Samir, a gente vê isso claramente no jornalismo, né? Existem jornalistas e jornalistas, radialistas e radialistas. Sim, não é? todas as profissões. É o que o doutor Ciro falou, ele fez uma boa faculdade, ponto. É. Uma grande faculdade, ponto. E a partir daí é que começa a carreira. A minha, Né? eu me formei. A dedicação, o gostar, E eu acho o estar bem, né? Por exemplo, você que é uma empregada doméstica. Tem empregada doméstica, uma faz um trabalho excelente, a outra faz o mesmo trabalho de uma forma relapsa. Tem diferença, não é o cargo que a pessoa tem. Sei. Lá no meu prédio, eu moro num condomínio que tem piscinas. Sim. Eu gosto de dar esse exemplo porque o cara merece. Tinha piscineiros terceirizados. Então a empresa quase trocava piscineiro, normal. Até que um dia foi um piscineiro para lá, que ele era tão bom, olha o condomínio com muita gente é chata, inclusive eu. O piscineiro conseguiu uma unanimidade de qualidade. Que beleza. Tanto é que o condomínio contratou o piscineiro como funcionário do condomínio, não mais um terceirizado. Certo. Ele se destacava tremendamente, assim, a piscina fica um brinco. Uma vez deu um problema lá qualquer, eu fui conversar com ele a respeito, curioso. Ele me deu uma aula científica de como funcionava a coisa. Que bacana, hein? Abismado. Esse é um profissional de mão cheia. E é tão difícil de achar, né? Porque a mediocridade prevalece, é a média. É verdade. Você sabe que eu estava pensando aqui, estava falando do médico, estava me lembrando da minha filha. Sei. Ela teve um trabalho esse ano, ela tem 3 para 4 anos de formado. E ela conseguiu uma coisa difícil, com tão pouco tempo, ela conseguiu um trabalho que fosse aprovado para o Congresso Brasileiro de Clínica Médica desse ano. Que beleza. É que ela esteve na França, na África. Ela desde jovem, ela sempre foi aventureira nisso. Ela fez a Faculdade de Medicina e Ciências Médicas da UERJ, que é uma grande faculdade, conseguiu ingressar na residência lá, que também eram poucas vagas, 15 vagas, ela passou, terminou a residência. Depois ela foi para o CTI da Redditor, também era um concurso com 400 e tantos candidatos para 25 vagas, ela passou em segundo lugar nesse concurso, a ponto de ter uma aprovação tão boa. Qual o nome dela? Bruna. E ela Doutora agora, Bruna. eu estou pensando o seguinte, ela agora está indo passar um mês em Chicago para conhecer o CTI do Hospital de Chicago. Nas férias dela em julho, ao invés dela passear nos Estados Unidos, ela conseguiu e vai fazer o curso de clínica médica em Harvard. Maravilha. De lá ela foi convidada e vai passar 3 meses em Bruxelas com Jean Vincent, que é considerado o maior médico intensivista do mundo. O que é um médico intensivista que intensivista? trabalha em CTI. CTI. A opção de vida da Bruna é trabalhar dentro de unidade de tratamento intensivo, aquele doente mais crítico. Conclusão, Fernando, a maçã não cai muito longe da macieira. Não, eu sempre disse para ela, desde quando ela era estudante, pelo desempenho dela. Verdade. Ela teve aula de semiologia com o pai, que era professor de semiologia. E ela sempre foi muito dedicada ao estudo. Desde criancinha, é um dom dela, a capacidade dela, mérito só dela. E eu dizia assim, olha, Bruna, eu não tenho a menor dúvida que você vai ser uma médica com muito mais potencial que seu pai teve. Porque eu me lembro de quando aluno de semiologia, eu não sabia o que você sabe. Eu não sabia o que você sabe. E ela ria. Ela ria no sentido, pai, o pai está elogiando a filha, o pai coruja falando. Mas eu digo que são fatos, contra fatos não há argumentos. Hoje você vê, ela já vai para a segunda residência dela, concluída.
com experiências no exterior, agregando esse valor e trazendo aqui para o Brasil, é um profissional diferenciado. Agora, aquele outro colega que entrou na faculdade no mesmo ano que ela, mesmo que tenha sido a mesma faculdade, mas que não teve esse empenho, esse interesse, essa busca. E detalhe, o pai, que é um médico relativamente conhecido, em nada participou. Seja das decisões pela própria especialidade, porque tem uma especialidade que eu tenho um pouco de rejeição, é que ela escolheu. Sim. Eu gosto muito do ambiente CTI, como em nada dentro da formação dela, tipo, olha, o Jean Vincent, eu ouvi falar em Jean Vincent, que depois eu soube por amigos meus intensivistas, que é considerado o maior nome da medicina intensiva no mundo, por ela. Você vê que foi tudo interesse dela, tudo busca dela. Ela é uma pessoa diferenciada, é aquilo que o Aibinder falou, apenas para exemplificar com uma coisa muito próxima, muito querida a mim, o que você disse. Quer dizer, o fator K, o fator humano, ele faz toda a diferença no mundo, qualquer que seja a atividade, limpar a piscina, vender jornais, fazer os jornais, tratar doentes, cuidar dos doentes. Todo enfermeiro é igual? Não. Todo técnico de enfermagem é igual? Jamais. As pessoas, graças a Deus, são diferentes. E saber reconhecer essas diferenças é importante. E lembrando ainda de alguém que eu já me lembrei no início, ele era um empresário e eu, na época, bem esquerdista, via ele como inimigo e hoje eu rendo a ele as homenagens pelo muito que eu aprendi com ele. Ele dizia, Silvio, ele estava me dando uma promoção e eu não soube reconhecer isso. E ele falou assim, eu quero que você saiba uma coisa, a maior injustiça em vida que se pode cometer é tratar igual a todos. Devemos tratar as pessoas conforme o que delas recebemos, seja em termos de trabalho, seja em termos de tratamento. Quando se trata todo mundo igual, você está sendo injusto. Na época eu achei grande babaca e hoje eu rendo a ele. Quem era a pessoa? Já falecido, faleceu até fora do Brasil. Você quer dar tratamento igual para os desiguais. Ele era dono de um hospital, de uma empresa de saúde. Entendo. E esse indivíduo, eu rendo a ele a memória dele, do David, o fato dele ter, digamos assim, para um jovem ainda sonhador. Posso te dar uma dica? Pode. Deve. Eu já aprendi tanto com você, mais uma. Mais uma não faz coisa. O que eu já disse para o meu filho, para os meus filhos, você pode dizer para a tua filha. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. Tem isso. Realmente, Realmente, hoje em dia... A única coisa que dá é a sensação de um belo dever cumprido vendo o desempenho dela. É verdade. Realmente isso sem desmerecer a minha caçulinha, a Lilica, que é uma paixão de pessoa, pelo carinho dela. Conheço. Você conhece a Lili é uma paixão. E o André, né, que ao jeito dele, ele vira de um lado, cava do outro, me ajuda na internet, edita meus vídeos. São desiguais. Que estão muito bem editados. Aliás, eu estava comentando com o Dr. Aibinder, ainda anteontem no feriadão, eu fiz um programa gravado e eu botei o seu quadro, né, do canal e também do Dr. Aibinder. Em momentos diferenciados. Agradeço aqui no teu Eu quero programa. agradecer a autorização de vocês para fazer isso. Pelo contrário, por favor, que se inscrevam no meu canal do Aibinder. O nosso interesse nesses canais é, evidentemente, passar informações que tanto a Aibinder quanto eu achamos que vai agregar algum valor às pessoas. É verdade. É só isso. Samira, mostra o livro aí para mim. Esse é o terceiro livro de minha autoria. Na verdade, não é meu, não. Na verdade, é de um espírito norte-americano chamado Richard. Só o amor constrói. Para quem acredita, de repente, algo bastante interessante para ler. Para quem não acredita, também pode ser, porque mostra, de repente, alguma coisa com relação do que poderia ser. Então está aí o Só o Amor Constrói, que nesse momento eu pedi a Samira que deste de presente ao nosso querido Dr. Silvio Provenzano e também ao nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês, né? E engraçado, aproveitando o que disse aí o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, outro dia alguém, que eu não me lembro quem fez esse comentário, mas que é muito interessante, dizendo que além do comunismo, quem acha que homem é tudo igual é a mulher. Porque a mulher não tem isso, mulher diz, homem é tudo igual, principalmente com relação ao sexo, né? Não, mas convenhamos, né? E não é verdade.
Tem uns que são piores ainda. Tem uns que são... É verdade. Se é tudo igual, por que elas escolhem tanto? É verdade. Vai entender as E outra mulheres. coisa, o homem, a não ser que seja homossexual, ele, se tiver que pular fora a cerca, ele vai pular com outra mulher, não vai pular com outro homem, né? Não Então sei, tem a olha, hoje paixão. em dia há controvérsia. Há atletas de cerco. Mas eu fiz a ressalva. Meu Se ele amigo. não for Se a gente homossexual. for enveredar por esse lado, vamos fazer um novo programa hoje. É verdade. Doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito nos honra, eu que viu? agradeço. Muito E é um prazer imenso. Soube que ontem um amigo recebeu um presente muito interessante. Eu vi até na internet um senhor que me deu uma coleção de canetas. Michele Dílio, né? Ele veio garoto ainda da mesma cidade onde meu pai nasceu, na Itália. Sei. E a questão que eu digo da rádio, a rádio realmente é algo que te dá uma visibilidade. Fantástica. Que eu te confesso, nunca imaginei, até porque eu fui para responder uma pergunta sobre uma doença que era o diabetes, que é a minha área de estudo, e o Alfredo Raimundo me convidou para responder. E a partir daí, lá se vão 7 anos, né, outras perguntas vieram, outras respostas foram dadas. Veio um convite para participar de um debate como hoje aqui, e eu tenho sempre, e eu falo isso, o Aibinder como meu mentor, já um homem calejado da rádio, me deu as dicas. Silva, o negócio é o seguinte, me deu assim, mas porque existe um savoir-faire, uma maneira de se fazer as coisas. E obviamente para um indivíduo que é acostumado eventualmente a falar para médicos em auditórios, congressos, dar aulas é uma coisa, outra coisa é você falar para o microfone e não imaginar que algumas milhares de pessoas do outro lado estão naquele momento ouvindo a tua voz. Eu vi a penetração que isso tem quando eu entrei num táxi, dei o endereço e o cara, doutor Silvio, Conheço pela minha voz. voz, porque o dia inteiro sintonizado naquela rádio. O Aibinder diz que não paga, é verdade, lá em casa também não paga. Não para mim, mas de qualquer forma eu sei que isso é verdade. E eu participo há 7 anos desses debates. Depois tive a oportunidade de conhecer pessoas mais do que especiais. Uma delas, além do Aibinder, você. Muito obrigado. Então, isso me agregou muito na minha vida, né? Então eu sou muito agradecido, mas demais por essa oportunidade. Estar aqui é um privilégio com você, com a Samira. O privilégio é nosso. Com muita fidalguia. E ainda sair aqui, ó, presenteado. Como eu te disse, me cobre daqui a 15 dias, que é quando eu poderei voltar, se Deus permitir, meus comentários a respeito. Sou um leitor voraz. Muito obrigado. E eu quero saber. Samira, valeu, muito obrigado aí mais uma vez. Estamos juntos, né? E o nosso querido doutor Luiz Aibinder, um homem de grande sabedoria, né? Que nós temos aí um carinho imenso. Já valorizava, exemplo, do doutor Silvio Provenzano no meu programa, na época em que eu trabalhava nessa emissora, que não paga, mas que é uma grande emissora, né? E que a gente deseja todo o sucesso do mundo, para que Ipá também nos pague. Doutor Aibinder, muito obrigado. As pessoas que quiserem acessar o amigo fora do nosso programa, através do seu canal, como devem fazer? É só entrar na internet ou no YouTube e procurar Psicólogo Aibinder. Está tudo lá. Muito bem. E eu vou entrar no final do programa contar um caos do rádio. O doutor Silvio Provenzano tocou no nosso querido Sérgio Américo, que já esteve aqui conosco. Um abraço para o Sérgio, que está fazendo a turma do rádio, ao lado do Francisco Barbosa, ao lado do Jimmy Hall, nosso querido Jimmy Hall também. E o Sérgio, uma vez, foi numa como é que chama mesmo? Uma coletiva, né, de jogadores no Flamengo, no Clube de Regatas do Flamengo. E estava lá empolgado, entusiasmado, que ela levanta para fazer pergunta e tal, e sentiu um barulho meio estranho ao levantar. Mas não olhou nada, voltou lá para a rádio, mas olhou que as pessoas estavam olhando muito para ele, especificamente para o traseiro do Sérgio Américo. Quando ele chega na rádio, foi que ele descobriu, ele estava com uma calça jeans e ele levantou com tal veemência a história do profissional excepcional que ele conseguiu rasgar o bolso da calça jeans e deixar desnuda a parte mais sensível do seu próprio corpo. Sérgio, beijo no teu coração. Usar calça de veludo. E o pior é que a cueca era vermelha. Pelo menos ficou com a cueca protegendo uma parte mais sensível ainda. Gente, um grande abraço a todos vocês. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo inteiro. Namastê.